Santo Antônio de Pádua. Poucos são os santos que com Santo Antônio poderão rivalizar em popularidade entre o povo católico. Com grande pompa e alegria ele celebra a festa e todos com confiança a esse santo se dirigem às necessidades materiais e espirituais. Santo Antônio pertence ao século XIII. Antes da entrada para a ordem franciscana, tinha o nome de Fernando. Acredita-se que era descendente de família nobre, oriunda da França, que no tempo das cruzadas teria prestado grandes serviços a Afonso VI de Castilha contra os mouros, ou tomado parte ativa na reconquista de Lisboa, do poder dos maometanos. Nascido em Lisboa em 1195, recebeu a primeira instrução na escola da catedral. Na idade de apenas 15 anos, entrou para o convento dos cônegos de Santo Agostinho. Como, porém, o fácil acesso dos parentes ao convento se lhe tornasse prejudicial, pediu e alcançou transferência para o mosteiro mais austero de Coimbra. Lá ficou 10 anos, dedicado a esse tempo todo à oração, às funções sacerdotais e ao estudo da teologia. Um fato extraordinário causou uma transformação na vida de Santo Antônio. Os franciscanos possuíam em Coimbra um pequeno convento, não muito distante do mosteiro dos cônegos regulares. Em certa ocasião, passaram por Coimbra 5 missionários franciscanos com destino a Marrocos, onde pretendiam pregar a fé cristã aos maometanos. Esses missionários acharam em Marrocos a morte de martírio. Em 1220, voltaram seus cadáveres e foram com grande solenidade expostos na igreja do convento, onde se achava Antônio. Com licença do superior, pediu o hábito de São Francisco, mudou-se para o convento dos franciscanos e tomou o nome de Antônio. No mesmo ano, o vemos em companhia de um irmão, em viagem para a África. O homem põe, Deus dispõe. Acometido de uma febre violenta, viu-se obrigado a voltar para Portugal. Uma grande tempestade no alto mar desorientou o rumo do navio, que foi aportar na Sicília. Era no ano em que uma circular de São Francisco convidara os religiosos para se reunirem num capítulo geral em Assis. Compareceram 3.000 frades e, entre tantos religiosos, Antônio desaparecia. Ninguém o conhecia e parece que nem São Francisco não lhe dava atenção. Quando no fim do capítulo os frades receberam cada um o seu destino, somente Antônio ficou, como estranho, à disposição do vigário-geral da ordem. Afinal, achou um superior na pessoa do frei Graciano, provincial da Romagna, e com ele seguiu. O único ofício que tinha era celebrar missa no pequeno convento das proximidades de Forli, onde diversos confrades, cujo estado de saúde reclamava descanso, viviam em comunidade. Os 9 meses que Antônio lá ficou preso, passou-os na mais completa solidão, em uma pequena ermida, entregue a práticas de piedade e de penitência. Aconteceu que, em Forli, assistisse à ordenação de diversos religiosos. Na falta de um pregador, o provincial ordenou a Antônio que dirigisse umas palavras de edificação aos neos-presbíteros. Obediente à ordem recebida, Antônio fez uma alocução que a todos deixou cheios de admiração. Foi esta a hora da revelação de um grande talento, até então de todos ignorado. Uma vez conhecido, os superiores o puseram à luz, e começou a obra grandiosa e benéfica de Santo Antônio como missionário. São Francisco, vendo a necessidade de proporcionar aos futuros missionários uma instrução que os pusesse à altura do ministério sagrado, viu em Antônio o personagem idôneo para desempenhar vantajosamente o papel de mestre e nomeou o lector de teologia. Grande lhe era, ao mesmo tempo, a atividade como pregador na Romagna, onde a seita dos cátaros se estendia com rapidez assustadora. Mandado por São Francisco ao sul da França, com os São Domingos, abriu campanha contra os albigenses. Já naquele tempo, Deus distinguiu seu servo com o dom dos milagres. A palavra eloquente e arrebatadora, a santidade de vida e o número cada vez mais crescente dos milagres fizeram com que a heresia sofresse vários reveses. Após a morte de São Francisco, Antônio continuou as pregações na Itália,
E desde Florença até Udine, de Milão até Veneza, não havia uma cidade que não tivesse admirado a eloquência e os milagres estupendos do santo missionário. No ano de 1230, assistiu como provincial de Milão ao capítulo geral da Ordem em Assis, onde fez enérgica repulsa às ideias inconstitucionais de Frei Elias. Mandado a Roma para apresentar ao Papa Gregório IX uma nova redação das Constituições sobre o voto da pobreza, nessa mesma ocasião pregou diante do colégio cardinalício. Tanto era o conhecimento da Sagrada Escritura de que naquele discurso deu prova que o Papa o distinguiu com o título honroso de Arca do Testamento e Arsenal das Sagradas Escrituras. Desde o ano de 1230, o campo exclusivo da sua ação era a cidade de Pádua, importante pela riqueza, poder e universalidade. Antônio tinha-lhe amor por causa do espírito religioso do povo e pelo infortúnio que a entregara ao despotismo de Ezelino III. A palavra do santo dirigiu-se contra a heresia, a corrupção dos costumes e a usura. Muitas inimizades foram exterminadas e muitos encarcerados alcançaram a liberdade por seu intermédio. Apesar da saúde bastante debilitada, era incansável no púlpito e no confessionário. As igrejas eram pequenas para comportar o povo que lhe afluía às prédicas. O resultado grandioso dos trabalhos do santo pregador era motivado por 3 circunstâncias. A primeira era a grande santidade. Antônio era homem de Deus e o povo chamava simplesmente o santo. A segunda era o zelo e o modo particular de pregar. Como São Francisco, servia-se da linguagem popular, tomando a Sagrada Escritura, os santos padres por base da argumentação. Os hereges refutavam-os não tanto por argumentação filosófica e teológica, mas desmascarando-lhes as intenções e práticas. Santo Antônio talvez não fosse orador tão brilhante, mas o que lhe dava força às prédicas era a simplicidade, clareza e naturalidade com que falava. Finalmente, os milagres que o fazia eram o terceiro fator, que poderosamente ocorreu para seus trabalhos na vinha do Senhor terem tido tanto sucesso. É esta a nota característica na vida de Santo Antônio. Se procura os milagres de São Boaventura no hino que compôs a honra do santo, e de Antônio. Santo Antônio é o taumaturgo do seu século. Quem é que não tenha lido ou ouvido falar da mula do judeu, que por ordem dos santos se prostrou de joelhos na presença do Santíssimo Sacramento, dos peixes que vieram à tona d'água para ouvir as palavras de Antônio, das profecias e revelações dos segredos íntimos, das curas maravilhosas e ressurreição de mortos? Admitido que nem todos os milagres atribuídos a Santo Antônio suportem o bisturi de uma crítica imparcial e cuidadosa, certo é que poucos santos, como Santo Antônio, têm possuído o dom de fazer milagres, dom que com tanta amabilidade se serviu para atrair os corações e dirigi-los a Deus. Antônio morreu no ano de 1231, sendo-lhe o corpo sepultado em Pádua, na igreja de Nossa Senhora. Os milagres que lá se deram puseram em movimento a Itália toda. Centenas de procissões dirigiam-se ao túmulo do pobre franciscano. E milhares de devotos chegaram descalços para render homenagem ao grande amigo de Deus, cuja canonização teve lugar em 30 de maio de 1232, isso é, 11 meses depois de sua preciosa morte. Inscreveu-o no catálogo dos santos o Papa Gregório IX. Quando em 1263 lhe foi exumado o corpo, descobriu-se que a língua estava intacta, enquanto tudo mais tinha pago o tributo à decomposição. Nesse estado de conservação é exposta até hoje a devoção dos fiéis. 2 virtudes se encontram na vida de Santo Antônio: a simplicidade e a humildade. Amigo de Jesus humilde, este se digna comunicar-se ao amigo e, em figura de menino, descer-lhe aos braços e permitir que o cobrisse de carícias. Santo Antônio procurou o martírio. Belo seria com a palma da vitória, mas belo é tendo nos braços o menino Jesus, a coroa dos mártires. O amável e glorioso Santo Antônio é invocado pelos devotos para fazê-los achar objetos perdidos. É considerado padroeiro dos matrimônios e das noivas, como também defensor contra pestes e epidemias. Preza a Deus que em nós encontre um coração cheio de amor e abnegação.
A 10 de janeiro de 1946, o Santo Padre Pio XII, com a plenitude do poder apostólico, constituiu e declarou a Santo Antônio de Pádua confessor e doutor da Igreja Universal.